Tomando café aqui no Grau Pinda, rodovia Presidente Dutra. Que é bom, hein? Você abastece e ainda ganha um café grátis. Aí os preços é caros, né? Mas é bom que tem segurança, tem tudo, né? Tem estrutura boa. Então às vezes vale a pena. Olha aí um pouco. Grau Pinda, rodovia Presidente Dutra. Oi moça, só passar. Inclina.